Magistrado do Ministério Público, é Procurador-Geral Adjunto, tem muitos anos de serviço e de experiência na carreira e, portanto, corresponde, grosso modo, ao perfil. Esperemos que continue o trabalho desenvolvido até agora pela doutora Joana Marques Vidal, que continua a apostar no combate à criminalidade económica ou financeira, a dar possibilidades aos magistrados para desenvolverem as investigações que estão em curso, as importantes investigações, e que o Ministério Público também consiga desenvolver-se noutras áreas específicas das suas atribuições, na área da família menores, no administrativo, no combate também à questão relativamente com os consumidores. Portanto, há aqui uma série de áreas que o Ministério Público tem possibilidade de intervenção e que deve intervir. Agora, isso é extremamente difícil num contexto em que há poucos magistrados do Ministério Público, como o Conselho Superior do Ministério Público ainda a semana passada referiu. Portanto, eu menciono, sublinho, que foi o Conselho Superior do Ministério Público, não foi o sindicato que indicou precisamente a falta de quadros para desenvolver as funções do Ministério Público. E essa pode ser uma das primeiras batalhas desta nova Procuradora-Geral? Uma das batalhas terá que ser necessariamente conseguir dotar o Ministério Público dos meios suficientes para poder desenvolver as suas atribuições, conseguir cumprir as suas atribuições e os seus objetivos. Se não existirem magistrados para compor equipas de investigação ou para representarem convenientemente o Ministério Público em julgamento, necessariamente que a prestação será deficiente. Em relação à não recondução, para o sindicato sempre foi uma posição que vocês sempre assumiram, foi que não se deveria fazer uma recondução de um Procurador-Geral da República. Defendemos isso em tese geral, portanto, que se aplicava à doutora Joana Marques Vidal, como desde já entendemos que se aplica também à doutora Lucília Gaga, apesar de ainda nem sequer ter tomado posse. Nós, por princípio, entendemos que um Procurador-Geral só deve fazer um único mandato. O mandato é longo, os mandatos, além disso, o facto de fazer só um único mandato implica que não haja aqui uma gestão política do cargo de Procurador-Geral da República com vista a uma recondução. E isso é extremamente importante para preservar a independência. O Procurador-Geral tem que estar completamente livre para poder decidir. Digamos que até tem quase um dever de ingratidão para quem o nomeia, ou seja, não deve estar grato a quem o nomeia e atuar de acordo, digamos, com quem o nomeou como uma espécie de gratidão. O cargo de Procurador-Geral é um cargo que deve ser pautado, entre aspas, pela ingratidão relativamente a todos, ou seja, desde que existe a violação da lei, desde que haja um incumprimento da lei, o Procurador-Geral é o primeiro que tem que pugnar pela aplicação da lei a qualquer cidadão, independentemente das suas amizades, das suas cores políticas, do seu status social. Portanto, aí tem que atuar e, portanto, é isso que se pretende a um Procurador-Geral. Ainda assim, a doutora Joana Marques Vidal vai deixar saudades? A doutora Joana Marques Vidal, nós já dissemos várias vezes, entendemos que fez um mandato muito positivo, entendemos que imprimiu uma nova dinâmica ao Ministério Público, que realmente se empenhou na defesa da causa, foi uma pessoa dedicada e, portanto, nesta altura em que cessa funções, também queria aqui prestar a minha homenagem pública por tudo o que deu à instituição durante estes 6 anos. É um cargo extremamente exigente, é um cargo que exige uma grande disponibilidade pessoal para poder ser desempenhado. E, portanto, a doutora Joana Marques Vidal esteve, digamos, de corpo e alma aqui neste cargo e, portanto, deu o máximo que podia aqui à instituição e todos os magistrados do Ministério Público e também o país lhe deve estar grata por isso. O processo de escolha é que para o sindicato ainda não é o adequado? No nosso entendimento, não. No nosso entendimento, não, porque é um processo muito opaco, com um cargo desta importância e acontece entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República num clima de secretismo e em que não há um escrutínio público das pessoas, da pessoa que irá desempenhar a função. Existem outros países onde, designadamente, existem audições públicas, existe um escrutínio mais amplo, várias entidades, intervenção do Parlamento, intervenção de outras entidades também e, portanto, é um processo muito mais aberto, muito mais transparente, em que, digamos, não se chega a uma situação como hoje, em que sai um nome, digamos, à última hora, que ninguém sabe, ninguém falou, ninguém escrutinou, ninguém discutiu e, portanto, e é indicado um nome assim. E eu penso que um cargo com esta importância, tal como noutros cargos de Estado, até para cargos muito menos importantes, existe um escrutínio muito mais apurado. Nós verificamos para outros cargos de Estado em que esse escrutínio é efetuado com audições no Parlamento, digamos, com uma intervenção pública que não é o caso aqui. Obrigado. Dr. Ventinhas, o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, aqui a dizer que este sistema de escolha do Procurador-Geral da República é um sistema opaco, com muito secretismo em relação ao processo de escolha e também aqui a deixar claro que estão muito expectantes em relação ao trabalho que será feito por Lucília Gago, agora à frente da Procuradoria-Geral da República, numa altura em que creio
creio que deve estar para sair a Ministra da Justiça e eu creio que vamos poder recolher já uma primeira reação. Senhora Ministra, estamos em direto para a SIC Notícias. Perguntava-lhe, só um minuto, aguarde só. Perguntava à Senhora Ministra uma primeira reação, ou melhor, gostava de saber qual é que foi o processo de escolha desta nova Procuradora-Geral da República, como é que se chegou a este nome? Chegou-se a este nome através da indagação do conjunto de pessoas da área do Ministério, Procuradores adjuntos da área sobretudo que tivessem trabalhado da área criminal e que tivessem proximidade com a Procuradoria-Geral da República. É uma continuidade do trabalho, será isso? Será uma continuidade do trabalho. Obviamente poderá haver, seguramente, essa pessoa indigitada pode ter no seu programa áreas próprias ou dar mais ênfase a algumas áreas, mas obviamente terá de haver continuidade. E a lógica justamente de encontrar uma pessoa do Ministério Público foi essa. Foi uma lógica de continuidade no trabalho que está a ser feito. O que é que foi tido em conta para esta escolha deste nome? Foi tido em conta a circunstância de tratar de uma magistrada altamente capaz, uma pessoa com uma grande formação, que tem por outro lado uma experiência transversal no Ministério Público, começou a trabalhar no DIAP de Lisboa, foi Procurador da República numa secção do DIAP de Lisboa e creio até que era a secção relacionada com o crime económico ou financeiro. Depois fez uma passagem pela área de família e menores, quando promovido ao Tribunal da Relação, continuou a trabalhar na área criminal, foi Procuradora-Geral Adjunta no Tribunal da Relação, trabalhando diretamente com recursos penais, e finalmente foi diretora do DIAP, como sabem, até há muito pouco tempo. Um percurso muito semelhante a Joana Marques Vidal. Acha que isto é um sinónimo de uma continuidade? Eu acho que é um sinónimo que nós temos no Ministério Público, de que existem hoje no Ministério Público pessoas que tenham percursos abertos e com várias valências que lhes permitem desempenhar adequadamente estas funções. Fiz questão de aqui agradecer à Procuradora Joana Marques Vidal pelo trabalho que ela fez neste projeto em particular. Qual é o balanço que faz deste mandato de Joana Marques Vidal? Não vou fazer nenhum balanço de mandato. O balanço de mandato, como compreenderão, está fora de causa no contexto da sucessão. Aquilo que está em causa não é a avaliação que é feita do mandato, é um princípio. É o princípio de que a alternância no que diz respeito ao Procurador-Geral da República, a existência de um mandato, de um único mandato, que é a solução que melhor respeita a autonomia do Ministério Público. Mas transmitiu neste agradecimento também quando teve eu tenho muitas conversas com a Sra. Procuradora-Geral e a Sra. Procuradora-Geral comigo. Ontem estivemos juntas várias vezes, esta semana estivemos juntas várias vezes. Temos muitas conversas, são obviamente do foro da minha relação com a Sra. Procuradora-Geral. Mas a não recondução tem a ver com o mérito de quem exerceu a função? Em nenhuma circunstância. O meu entendimento é o de que o Governo não pode, nem o Governo nem os partidos, fazer a avaliação do mérito, do desempenho de um magistrado. O Procurador-Geral da República, enquanto dirigente máximo da magistratura do Ministério Público, é um magistrado. E, portanto, a autonomia do Ministério Público impede, do ponto de vista da concepção do modelo, que haja uma avaliação sobre o desempenho do magistrado, sob pena obviamente, se poder condicionar a magistratura ao nível da sua máxima. E o facto de ser novamente uma mulher é intencional, Sra. Ministra? Como sabem, as magistraturas hoje estão muito feminizadas, não é? E, portanto, a grande maioria de magistrados do Ministério Público neste momento, eu estou convencida de que provavelmente na ordem perto dos 70% serão mulheres. E, portanto, é natural que isso tenha expressão depois nas escolhas que são feitas. Havia algumas críticas em relação à não recondução de Joana Marques Vidal, nomeadamente tendo em conta o papel que Joana Marques Vidal teve no que toca à corrupção, de dizer que é um bocadinho ingrato esta não recondução. Não considera que isto seja de todo uma forma de não prestigiar Joana Marques Vidal, mas sim de cumprir... Isto não tem nada a ver com a doutora Joana Marques Vidal, com qualquer outra pessoa que em concreto desempenhasse o cargo nesta altura. Tem a ver com uma posição de princípio. A posição de princípio de que a existência de um único mandato, a conclusão de um único mandato, é a melhor fórmula. É a melhor fórmula para evitar que quem está em exercício de funções possa ser condicionado por quem propõe ou por quem nomeia. E essa questão vai ficar clara na Constituição, Sra. Ministra disse que, quando há 10 meses a Sra. Ministra disse
disse que este mandato era longo e único, sente que contribuiu de alguma forma para que depois se politizasse tanto um cargo de Procurador-Geral da República? Não penso. Como sabe, essa questão tinha sido suscitada já antes e, portanto, na altura, aquilo que me pareceu foi que havia um equívoco relativamente à forma como a questão estava a ser colocada. E, como sabem também, esse era um entendimento que era partilhado pela própria Sra. Procuradora da República ao longo... A primeira escolha, doutora Lucília Gago. Não direi mais nada. Quanto a escolhas, quanto a processos, e como compreenderão, há aqui uma zona que é obviamente uma zona de confiança institucional que passa exclusivamente pela relação entre o Governo e o Sr. Presidente da República e, portanto, acho que não faz nenhum sentido eu fazer comentários. Mas entendo que a lei deve ser clarificada. Ministra da Justiça aqui a deixar aqui estas primeiras palavras, depois, horas depois de ter sido nomeada esta nova Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, a dizer aqui que não vai fazer qualquer balanço em relação ao mandato de Joana Marques Vidal, mas a dizer aqui também que esta nomeação não tem nada a ver com a qualidade do que foi feito, mas sim com uma ideia que sempre esteve subjacente a este cargo, de que este cargo deve ser um mandato longo e único. E esta foi a posição que Francisca Van Dunen já tinha demonstrado há largos meses. Depois disso criou-se um longo e intenso debate político em relação a essa questão, mas foi o que prevaleceu. O Governo decidiu nomear uma nova Procuradora-Geral da República. Luís Garriapa, com as primeiras reações, amanhã vai ser assim, seguramente com muitas reações à nova Procuradora-Geral da República. Em síntese,